Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Domênica Monteiro. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Luiz Fernando segue no velório de Paula. Ele fala como está sendo difícil estar sem a moça, mas que ficou com boas lembranças e boas histórias que contará para o filho deles. Ele pede ajuda dela para que fique bem. Por outro lado, Domênica diz à tia que aquela carta foi seu ultimato e que todo o amor e esperança que havia no seu coração morreram. Pilar afirma que a sobrinha irá se recuperar e seguirá em frente como uma leoa. Domênica sofre pela humilhação que passou diante de tanta gente. Domênica pede que Pilar avise os convidados que ela irá falar com eles. Chiara chega em casa e avisa um homem que não encontrou Max. Ela chora e se sente afetada por ele ter ido embora. Nicolás informa Chiara e Ernesto que Max abandonou sua menina e que ela está destroçada. Chiara pega a carta que Max deixou para Domênica e a lê. Chiara fica aliviada por Max não ter citado ela na carta. Domênica fala com os convidados. Ela agradece a todos por estarem ali e diz que pensou que comemorariam por seu casamento, mas o destino tinha outros planos para ela. Domênica revela a todos que Max lhe deixou plantada no altar e hoje o agradece, porque pode celebrar sua liberdade. E levanta sua taça e brinda por ter se livrado do pior erro de sua vida e de um homem que não estava à sua altura. Ela grita saúde e pede que todos sorriam, pois isto é uma festa. Ela pede música e ligam a música na festa. Chiara chora. Domênica brinda com alguns convidados. Andrés pede à afilhada para cancelarem tudo e manterem a calma. Domênica diz que sabe bem o que está fazendo e que não está louca. Domênica diz que o padrinho tinha razão em querer protegê-la de Max, pois ele não só partiu seu coração, como também sua confiança. Ela revela que ajudou Max com dinheiro, pois ele lhe enganou, dizendo que estava na ruína, e o ajudou. Andrés fica furioso e afirma que fará com que aquele infeliz devolva cada centavo do dinheiro que a roubou. Domênica diz que este dinheiro é o preço que está pagando por ter sido besta, burra, pois não adianta de nada ser uma pessoa boa nesse mundo cheio de traidores. Domênica segue escondendo sua tristeza de todos. Chiara segue chorando e decide ir embora da festa. Uma mulher revela a Chiara que Max roubou milhões de Domênica. Chiara concorda e fala que Max extorquiu sua prima. Ela pede que a jornalista publique essa nota, pois precisam encontrar o delinquente do Max. Chiara quer que Domênica seja piada na boca de todo mundo. Domênica termina de beber. Nicolás vai até a moça e pede que ela não continue bebendo assim. Domênica diz que está bebendo por sua liberdade e não vai ficar bêbada por culpa de um homem. Ernesto tranquiliza Domênica e diz que ela não está sozinha e que irão ajudá-la. Domênica diz que nunca ficará bem e avisa que depois da morte dos seus pais, jamais imaginou que passaria por uma dor tão grande novamente. Ela sofre e se arrepende de ter confiado no Max. Ela amaldiçoa o infeliz. As convidadas debocham do desastre do casamento de Domênica. Elas veem uns memes da internet. Domênica pergunta de onde elas tiraram isso. Domênica descobre que acabaram de publicar em todos os jornais e sites da internet que ela foi enganada e roubada. Domênica fica sem chão. Ela percebe que até sua amiga Gina está vendo as notícias da internet. Gina comenta que Domênica está sendo a piada de todos. Domênica pega o microfone e diz que até a que dizia ser sua amiga está desfrutando desse espetáculo. Domênica revela que seu noivo lhe roubou e lhe abandonou no altar, mas o que é mais pior que um traidor é uma amiga sorrindo e comemorando a desgraça alheia. Domênica diz que se deu conta de que não tem amigos e que só há espectadores ali. Ela avisa que esse espetáculo acabou. Domênica grita e pede que todos saiam dali, que saiam de sua casa e de sua vida. Em seguida, Domênica destrói toda a decoração do salão e pede para todos caírem fora dali. Andrés sofre ao ver a filha sofrendo. Domênica tira sua aliança e a joga longe. Chiara observa tudo. Ernesto vai até Domênica. A moça acaba desmaiando. Todos se preocupam com ela.
Chiara pega a aliança de Domênica para ela. Um tempo depois, Nicolassa percebe que Chiara se afetou muito com tudo que aconteceu. Pilar diz que Domênica ainda não acordou. Nicolassa diz que é melhor ela ficar assim do que ver as notícias. Chiara comenta que muitos se alegraram pela humilhação que sua prima viveu e que até postaram um vídeo nas redes sociais do Max no aeroporto. Domênica escuta tudo e diz que as fofocas são o que mais importa para todo mundo. Chiara avisa que não deixam de falar dela nas redes sociais e que do lado de fora de casa tem vários jornalistas querendo entrevistá-la. Domênica diz que várias pessoas que estão rindo dela lhe devem dinheiro e que irão lhe pagar. Domênica pede que o padrinho cobre todos os empréstimos que fez para seus amigos, supostos amigos. Andrés diz à afilhada que ela salvou da ruína vários desses amigos. Domênica diz que não está nem aí e que eles devem dinheiro a ela e eles têm que dar um jeito de resolver isso, pois já não é mais seu problema. Nicolassa tenta fazer Domênica repensar. Ela quebra a taça na frente deles e diz que de nada serviu ser boa. Ela pede que o padrinho faça isso, pois talvez deixem de rir dela se fizer isso. Pilar pede que a sobrinha saia de viagem. Chiara diz que pode acompanhá-la. Domênica diz que não precisa de viagens, mas não pode continuar naquela cidade. Domênica diz que vai para um lugar onde não se sente asfixiada e começará uma nova vida, longe de tudo e de todos. Enquanto isso, Sofia comenta com o cunhado a falta que Paula faz e que fica triste por ela não ter conhecido o bebê. Sofia diz que pelo menos Luiz Fernando conhecerá o filho em alguns meses. Luiz Fernando informa Sofia que só tem uma opção para começar do zero e dar um bom futuro para o seu filho. Pilar comenta com Nicolassa que segue sem notícias de Domênica e se preocupa muito com a partida dela. Pilar informa Chiara que Domênica foi para um lugar onde nem sequer há internet. Pilar pede que Chiara não faça comentários ridículos sobre Domênica, pois no estado emocional em que ela se encontra, não é bom ela estar sozinha. Chiara diz que não é só Domênica que sofre por amor. Pilar pergunta o que Chiara tem. A invejosa não responde e ignora a mãe. Domênica chega à a fazenda em que nasceu, onde seus pais moraram. Fazenda de seus pais, onde passou boa parte de sua vida quando era criança. Chiara segue se atormentando, vendo fotos de Max. Nicolassa flagra a moça, vendo fotos de Max e chorando. Chiara fala que lhe dói o que aquele canalha fez para sua prima, pois manchou toda a imagem e nome da família. Domênica entra em sua casa, a casa grande da fazenda, e faz um tour pelos cômodos, pelo menos alguns cômodos e lugares da casa. De repente, Genaro aparece ali e aponta a arma para a mulher, perguntando o que ela faz em sua casa. Ele ameaça arrebentá-la ali mesmo. Domênica se vira e pergunta se ele tem coragem de fazer isso. Genaro comenta que a Bonita é corajosa. Genaro afirma que ninguém lhe dá ordens ali. Domênica grita que é Domênica Monteiro, a dona daquele lugar. Genaro fica envergonhado e pede desculpas a Domênica. Ele diz que não sabia que ela viria hoje. Ele pergunta por Andrés. Domênica diz que veio sozinha e pede que ele cumpra com suas ordens. Domênica diz que ele tem a mão pesada para maltratar os animais e não vai permitir que ele continue fazendo isso ali. Ela manda ele sair dali. Genaro vai para cima e avisa que dorme num dos quartos lá de cima. Domênica diz que ele não deve ficar na casa grande, muito menos no quarto que era um de seus pais. Ela exige que ele vá para a casinha lá de baixo. Domênica chega ao quarto que era um dos seus pais. Ela começa a ajeitar as coisas e percebe que ele está todo bagunçado, empoeirado e cheio de tralhas. Tralhas essas que são de Genaro. Domênica chora e abraça um quadro com a foto dos pais. Genaro acorda seu companheiro e o avisa que precisam levar umas sacas de café para um depósito. Genaro o avisa que a dona da fazenda acabou de chegar. Genaro elogia a patroa para o amigo e diz que adoraria ter continuado vendo ela. Pedro avisa Genaro que acha que incendiaram a casa e fala que viu fogo dos currais. Domênica taca fogo em algumas coisas.
Neves chega ali e Domênica diz que é dona daquela fazenda. Neves é sobrinha de Genaro. Ela comenta que Domênica está queimando as coisas do seu tio. Genaro e os demais chegam ali. Genaro se enfurece ao vê-la queimando suas coisas. Domênica diz que ele demorou de buscar as coisas e não iria permitir que ele deixasse as porcarias dele no quarto dos seus pais. Domênica diz que é uma mulher de palavra e não permitirá que haja na sua fazenda um macho abusivo que passe do ponto. Por isso, avisa que os que não se comportarem podem ir embora dali. No dia seguinte, Genaro vai até a sobrinha e pede que ela vigie Domênica e lhe diga tudo o que ficar sabendo. A moça diz que pode ser demitida, pois a patroa é bem brava. Domênica chega até eles. Ela pede que Genaro aprenda a usar o chapéu e que na frente de uma mulher o tire. Ela pede que ele pegue o chapéu do chão e que abaixe a guarda com ela. Domênica pede que ele ensilie um cavalo para ela e mostre o que é seu. Genaro pega seu chapéu e sai andando. A moça oferece café para Domênica e decide servi-la. Enquanto isso, na cidade, Pilar comenta com Ernesto que está muito preocupada com Domênica, pois desde que ela viajou, não teve mais notícias dela. Ernesto diz que não ter notícias também são boas notícias. Gina chega ali. Pilar diz que se ela veio pedir desculpas a Domênica, avisa ela que ela perdeu tempo, pois a moça já foi para a fazenda. Gina diz que não estava zombando de sua amiga. Ernesto diz que Gina estava apenas alertando todos eles a não deixarem as notícias espalharem e nem mostrarem a Domênica todas as críticas sobre o casamento dela. Pilar acredita em Gina e pede desculpas, mas diz que está tentando proteger sua menina de mais humilhações. Domênica pergunta à sobrinha de Genaro quem mais tomou liberdade de viver em sua casa. Neves diz que mais ninguém e só seu tio se atreveu a isso. A funcionária comenta que Pedro lhe ajuda na organização da fazenda e ele vive ali desde que foi abandonado quando era bebê. A moça revela que Pedro foi criado pela cozinheira, que trabalhou ali há muitos anos atrás. Domênica diz que percebeu que ela conhece muito bem o pessoal dali. A moça diz que muitos trabalhadores vêm por temporadas e depois vão embora dali. Domênica diz que há muito para limpar ali. Genaro avisa Domênica que já selou o cavalo dela. O capataz leva a moça. Ela segue admirando a fazenda e tudo que é seu por direito. Domênica vê um cavalo branco e se recorda de Max. Domênica diz a Genaro que é dona de toda aquela terra e de tudo que se respira nela. Por isso, sairá com o cavalo que ele diz ser dele. Domênica sai para cavalgar e Genaro a acompanha. Eles passam perto de um cafezal e seguem em frente. Genaro explica para Domênica que a colheita de café passada foi prejudicada devido a uma praga e não puderam colher nada, mas a próxima colheita será bem-sucedida. Domênica diz que precisam falar com o agrônomo para que não aconteça mais nada assim ali. Genaro diz que entende do tema. Domênica diz que ele cometeu um erro muito grande. Minutos depois, Domênica e Genaro chegam até uma lagoa. Genaro revela que as vacas tomam água ali, mas estão tendo problemas com o vizinho, do outro lado, que afirma que as terras são dele. Genaro revela que a fazenda vizinha se chama Espelho na Lua. Ele fala que essa fazenda está sem produzir há algum tempo e não há pessoas trabalhando. E só vive o capataz, a neta dele e alguns peões. Genaro revela que o dono da fazenda se chamava Eugênio, mas que faleceu há muito tempo. Enquanto isso, na fazenda vizinha, Luiz Fernando e Mercedes voltam. Prudêncio recebe o patrão com muita alegria. Prudêncio elogia Mercedes. Mercedes diz que ele sempre é muito amável. Prudêncio diz que a casa está pronta e sempre teve a certeza de que eles voltariam. Luiz Fernando apresenta Diana a eles e pede que eles instalem ela. Prudêncio diz que aquela menina é a Adelaide, sua neta, que ajuda muito na casa. Mercedes comenta que a casa veio abaixo. Prudêncio diz que ele e sua neta fizeram todo o possível para manter a casa em bom estado. Luiz Fernando agradece. Ele pede à mãe para descansar, pois já está tarde.
Mercedes se aproxima do escritório. Luiz Fernando diz que não pensou que a casa estaria tão mal, caindo aos pedaços. Mercedes abraça o filho. Na manhã seguinte, Prudêncio comenta com Luiz Fernando que a maioria das terras dele estão sem trabalhar e faz o que pode para sobreviverem ali. Luiz Fernando vê uma cerca caída. Prudêncio diz que já consertaram a cerca uma vez, mas o pessoal da fazenda vizinha estraga tudo, com o pretexto de deixarem os animais passarem para beberem água na lagoa. Luiz Fernando se enfurece ao saber que os vizinhos estão invadindo suas terras. Luiz Fernando quer enfrentar esse tal de Genaro Penha. Luiz Fernando passa um tempo próximo à lagoa, recordando sua amada Paula. Ele gostaria que ela tivesse conhecido aquele lugar. Domênica passa por ali e encontra Luiz Fernando, próximo à lagoa. Ela pergunta o que ele faz ali em suas terras. Luiz Fernando diz que aquela lagoa está dentro de suas terras e pode demonstrar. Domênica segue dizendo que aquelas são suas terras, e tudo que pertence nela é seu por direito. Genaro acredita que Domênica não ficará muito tempo na fazenda, pois ela é gente de cidade. Genaro diz ao amigo que precisa conquistar Domênica Monteiro para convencê-la a sair dali. Ele a chama de potranca e fala que se ela continuar ali, pode prejudicar seu negócio. Luiz Fernando diz a Domênica que aquela terra continua sendo sua e é apenas vizinho dela, e o que menos quer é ter problemas com ela. Domênica o manda embora. Luiz Fernando avisa que as terras dela terminaram lá na frente e que as pessoas da fazenda dela estão destruindo a cerca que divide os lugares, mas resolverá esse problema. Ele se apresenta a ela, mas ela prefere ser grosseira com o rapaz. Luiz Fernando diz que só quer esclarecer a extensão de suas terras e que jamais olharia para uma mulher com caráter duvidoso como dela. Em seguida, ele sai. Domênica fica furiosa e jura que nunca mais ninguém se aproveitará dela. Na cidade, Kiara coloca o anel, que era da prima, e segue em depressão e sofrendo por Max tê-la deixado. Kiara se recorda de quando se divertia com Max e passavam momentos de paixão. A invejosa chora por ter perdido o homem que amava. Kiara pergunta à mãe e a Nicolassa se elas souberam algo de Max. Pilar diz que Andrés e Ernesto estão vendo isso no momento. Kiara diz que tem medo das pessoas ficarem sabendo que sua prima foi para a fazenda, pois vão zombar mais ainda da moça. Nicolassa diz que Domênica vai se recuperar e chegará na vida dela um homem que sim a mereça. Pilar diz que Domênica precisa de apoio delas. Kiara diz que Domênica quer ficar sozinha e pede que elas a respeitem. Silvia vai à casa para tentar saber de alguma coisa. Kiara diz que todos só falam de Domênica ali e nem mesmo depois de ter ido embora deixam de falar dela. Silvia diz que sabe que Kiara se sente mal pelo que aconteceu, mas Domênica sofreu muito mais. Kiara diz que também foi roubada e abandonada. Kiara fala que Max lhe abandonou. Silvia diz que é amiga dela e ela pode contar com ela. Kiara revela que Max lhe roubou, pois pediu a ela um dinheiro emprestado para comprar um cavalo para Domênica. Silvia pergunta de onde ela tirou esse dinheiro. Kiara revela que sua mãe tinha esse dinheiro no banco e iria abrir um negócio. Silvia pede que ela peça ajuda a Domênica. Kiara diz que não pode fazer mais nada. Prudêncio fala com Mercedes e diz que sabe que a casa não é a mesma de quando ela estava ali com Eugênio, mas pode fazer o que ela quiser para deixá-la à vontade. Mercedes diz para ele não se preocupar e que só veio ali para que o seu filho não se sinta sozinho depois de tudo que aconteceu com Paula. Mercedes diz que confia que ela e Luiz Fernando só ficarão ali por um tempo, até venderem a fazenda. Prudêncio fica triste. Mercedes pede que ele não fique assim e que sabe que ele está apegado àquele lugar, mas seu filho dará a ele uma boa quantia em dinheiro para que ele possa recomeçar. Prudêncio diz que não é apenas o lugar, mas sim as lembranças dali. Luiz Fernando chega e diz à mãe que se encontrou com a vizinha, Domênica Monteiro, e ela discutiu com ele, pois, segundo ela, as terras onde estão a lagoa são dela. Prudêncio fica surpreso ao saber que Domênica Monteiro está por ali. Domênica diz a Genaro que acabou de se esbarrar com um tal de Luiz Fernando Gimenez, que disse que as terras da lagoa são deles.
Genaro diz que quando chegou ali, os peões levavam o gado para pastar e beber água na lagoa, mas Prudêncio chegou e disse que os terrenos e a lagoa não eram dela. Domênica diz que precisa ir à prefeitura municipal para averiguar tudo isso. Genaro se oferece de ajudá-la a resolver este problema. Domênica prefere ir sozinha resolver tudo. Chiara segue chorando. Ela diz a Silvia que não sabe onde Max está e que ele desapareceu com o sócio. Chiara se lembra de quando Max comprou um anel de compromisso para Domênica, com o dinheiro que o deu. Chiara pensa em vender algumas joias de Domênica. Silvia se oferece de ajudá-la a vender as coisas. Chiara agradece e fala que se sente muito mal por ter confiado no desgraçado do Max. Diana comenta com Adelaide que adorou o lugar e espera que fiquem muito tempo ali. Ela fala que é mulher do campo e adora. Diana comenta que Mercedes preferia ficar na casa da cidade, mas dirá a ela como Mercedes gosta das coisas. Mercedes chega ali. Adelaide decide alimentar os porcos. Mercedes convida Diana para irem ao povoado comprar algumas coisas. Mercedes fala que está chateada, pois seu filho disse que não venderá a fazenda tão rápido e quer sair logo dali. Diana pede que ela não se martirize tanto. Mercedes revela que naquela fazenda passou os melhores anos de sua vida e os piores também. Nicolasa flagra Chiara pegando as coisas de Domênica. Nicolasa proíbe que a vagabunda mexa nas coisas de sua menina. Chiara crê que Domênica não voltará. Ela sugere de levarem as roupas para doarem ou venderem. Nicolasa pede a Pilar para esperarem uns dias, pois tem certeza que sua menina voltará. Pilar concorda. Domênica chora e se lembra de quando era criança, e sua mãe lhe arrumava muito bem. Domênica se pergunta onde estará esse homem especial que a mãe disse que chegaria em sua vida. A funcionária avisa Domênica que vai matar uns frangos e pergunta como pode preparar. Domênica agradece por ela cuidar tão bem daquele quarto. A moça diz que manteve toda a casa bem organizada e só não conseguiu cuidar do quarto que seu tio Genaro tinha ficado. Domênica pede que Neves nunca permita que ninguém abuse dela, muito menos alguém da família dela. Domênica pergunta onde pode conseguir roupas. Neves diz que ela só conseguirá se for no povoado de Santa Teresa do Amor. Lá tem várias lojas e vários lugares. Genaro vai ao povoado. Ele se encontra com Gabriel no restaurante e pergunta como vai os negócios. Gabriel diz que está levando. Genaro o avisa que a dona da fazenda abandonada chegou e quer viver lá. Gabriel diz que isso não será benéfico nos negócios deles. Genaro diz que dará um jeito de fazer Domênica ir embora dali. Luiz Fernando comenta com Mercedes que nada mudou naquele povoado e sente que a qualquer momento seu pai chegará ali. Luiz Fernando diz que adoraria que Paula tivesse conhecido tudo dali. Diana comenta que Luiz Fernando foi muito feliz ali. Luiz Fernando concorda e fala que só não entende porque seu pai nunca quis voltar. Mercedes diz que nada foi igual quando Luiz Fernando foi estudar nos Estados Unidos. Luiz Fernando diz que apesar de ter ficado longe da fazenda, custará muito trabalho desapegar de Espelho e Lua. André revela a Pilar que não vai descansar até encontrar o Max. Pilar pergunta se o moço pode ir preso pelo crime que cometeu. André diz que não há nenhum papel assinado e, segundo a lei, tudo que Domênica fez foi por própria vontade. Andrés comenta que adoraria arrebentar a cara daquele nojento do Max. Chiara diz o mesmo. Chiara comenta que Max foi um desgraçado, sem coração. Pilar comenta que não entende como Max sabia tantas coisas sobre Domênica, pois ela dizia que eram almas gêmeas. Chiara comenta que Max pode ter contratado um investigador particular. Andrés fala que o amor deixou Domênica cega. Pilar comenta que espera que Domênica volte, porque senão irá para a fazenda ficar com sua sobrinha. Andrés diz que pedirá para o Ernesto ir com ela. Nicolasa diz que também quer ir, pois precisa saber de sua menina. Domênica chega ao restaurante de Gabriel e pede para usar a internet do local.
A funcionária do local comenta que chamam a fazenda dela de A abandonada. Hermínia se apresenta e fala que pode ajudá-la em tudo que ela quiser. Ela diz que são os únicos da região que têm internet. Domênica se conecta à internet do lugar e ouve algumas mensagens de Nicolácia e Pilar, perguntando como ela está. Domênica também escuta mensagens do seu padrinho e de alguns amigos e sócios, dizendo que estão falando horrores dela por ela ter ido embora da cidade. Por isso, eles desfazem a sociedade com ela. Domênica diz que odeia Max profundamente.